Alô, galera, tudo bom com vocês? Tá falando aqui é o professor Wallace, um professor de História Geral. Quanto tempo, né? Depois de quase um mês de paralisação das nossas aulas físicas, a gente está retornando aqui com as aulas online, porque a gente não pode parar, a gente tem os nossos compromissos. Apesar de não ser uma aula presencial, mas os recursos que a gente está colocando para vocês é para que vocês tenham disponíveis tudo de melhor que a educação do CPC pode oferecer. Então aqui eu muito saudade da sala de aula, muito saudade de vocês. E a gente vai trabalhar, meus amigos, vai trabalhar para que a gente pelo menos possa fisicamente não estar juntos, mas conectadamente aqui a nível de internet a gente possa estar presente. E para a gente começar o nosso assunto, meninos, hoje a gente vai trabalhar para as duas turmas um assunto que é prolongamento do que a gente iniciou dentro da aula, da sala de aula. A gente trabalhou aquela parte inicial de Idade Média, onde eu trabalhei características gerais de Idade Média com vocês. E a partir de agora, o assunto que a gente vai trabalhar hoje está aqui, ó, descortinando o nosso conteúdo, os impérios medievais. Então a gente vai trabalhar com vocês 3 grandes impérios que foram moldados durante o período do feudalismo: o Império Bizantino, o Império Árabe e o Império Franco. 3 impérios que vão contra aquela estrutura medieval que eu expliquei para vocês, né? Porque vocês viram que a Idade Média é caracterizada por um processo de descentralização do poder político, mas a gente vai ter essas exceções aí em regiões diferentes do mundo: um império europeu, que é o Império Franco, um império asiático, ali na região do Oriente, na região da Península Arábica, e que começa a ir para outros territórios, que é o Império Árabe, e o império que vai ser o império que separa os dois mundos, que é o Império Bizantino. E a gente vai começar a trabalhar por qual império? A gente começa exatamente por esse império aqui, meninos. Império Bizantino, que começa a ser formado por volta do século IV, ainda dentro ali do finalzinho do Império Romano. Vocês lembram que nós tivemos uma separação, onde o Império Romano do Oriente foi separado do Império Romano do Ocidente, e o Império Bizantino começa a nascer exatamente a partir desse momento. Então, finalzinho do século IV ali, por volta do ano de 390, o Império Bizantino começa o seu nascimento. E aí você pode, também outras denominações, chamá-lo de Império Romano do Oriente, ou então Império Grego, porque o território que ele abarca é praticamente a antiga Grécia, ou então a população, boa parte dela também, é de maioria grega. A importância desse império: Constantinopla, a sua capital, e que essa Constantinopla antigamente era chamada de Bizâncio, né? O nome Bizâncio é quando a região era uma colônia grega, e aí quando os romanos tomam e transformam em Constantinopla, é em homenagem ao imperador Constantino, que é o grande fundador. E hoje, essa cidade de Constantinopla é chamada de Istambul, a maior cidade da Turquia. Qual é a grande importância de Constantinopla? Um local privilegiado estrategicamente, onde nós temos contato entre rotas de comércio do Ocidente e Oriente, e obviamente que esse comércio ativo, associado com a produção agrícola, que é bastante próspera na região, porque tu lembra que boa parte do Império Bizantino está dentro do Crescente Fértil, e aí aquela região do Crescente Fértil tem rios, tem terras que são boas para plantio. Então você soma o comércio associado com a produção agrícola, é o que faz com que haja um enriquecimento gigantesco do Império Bizantino. E uma outra coisa, o Império Bizantino, ele é a faceta oriental do Império Romano. E, professor, por que o Império Bizantino não caiu e o Império Romano do Ocidente caiu? Porque o Império Bizantino, por ser mais forte naquele momento, consegue resistir às invasões bárbaras. E aí, durante toda a Alta Idade Média, bárbaros vindos de várias regiões tentaram entrar dentro do Império Bizantino, mas durante muito tempo eles foram contidos e o Império conseguiu se manter. Agora, saindo dessa parte inicial, que é apenas algumas características gerais, vamos aqui esmiuçar um pouco esse império. Império Bizantino, politicamente o poder está centrado no imperador, a ideia do César ao papismo, olha a palavra. César era o título que o imperador romano recebia, papismo, papa. Então, dentro do Império Bizantino, o imperador, o que é que ele é? O chefe o chefe do exército, o chefe político, mas ao mesmo tempo ele é um representante da igreja dentro do Império Bizantino. Lembrando que como o Império Bizantino é herdeiro de Roma, esse Império Bizantino ele tem como característica principal, religiosamente, a Igreja Católica. Lá na frente a gente vai ter uma pequena mudança, mas politicamente a ideia é o César ao papismo. E em se tratando de imperadores, que é uma pergunta que muita gente fala: professor, quais são aqueles mais importantes imperadores que o Império Bizantino teve? Galerinha, aqui vocês têm uma dinâmica, né, um mapa que eu coloquei da dimensão do que é o Império Bizantino, né? Essa área aqui, ó,
basicamente esse território, que pega aqui ó, o leste da Europa, pega aqui o Crescente Fértil, vindo até aqui o norte da África. Então isso aqui é o que é o Império Bizantino, tá? Isso aqui é o Império Romano Oriental que transformou-se no Bizantino. E vamos aqui, falando sobre o mais importante de todos os grandes imperadores bizantinos, o governo de Justiniano. Então, não precisa procurar chifre em cabeça de jumento, o mais importante de todos os imperadores está aqui, o imperador Justiniano. Bom, Justiniano, por que ele é importante? Primeiro, pelas grandes conquistas territoriais, durante o período que Justiniano ele foi imperador desse Império Bizantino, ele conquistou vastas áreas de terra no norte da África, na região da Península Ibérica, onde hoje é Portugal, e também recupera territórios ali da Itália, principalmente na parte centro-sul da Itália. É uma outra coisa importante que é ligada ao governo dele, que é a compilação do direito romano, corpus juris civile. O que é que significa isso? Você lembra que durante o período feudal na Europa, as leis elas eram orais. E as leis romanas elas só não desapareceram por completa, porque dentro do Império Bizantino, o que foi que o Justiniano fez? Ele fundiu o direito romano com uma nova legislação que ele criou, criando exatamente o que ele chamou de Corpus Juris Civil ou Código Justiniano, que é a estrutura do direito que vai funcionar dentro do Império Bizantino. Então, esse direito que a gente vai ter em Bizâncio, ele nada mais é do que novas leis que são criadas por Justiniano com as leis do direito romano da antiga civilização. O governo dele é marcado por uma burocracia altamente centralizada, isso é uma coisa óbvia, até porque a gente vai ter expansão, gastos militares também serão excessivos, e para isso a gente vai ter impostos muito altos. E por conta dessa grande quantidade de impostos, a gente vai ter um ponto negativo no governo dele, que foi exatamente a explosão de uma grande revolta, a revolta de Nike. Professor, eu só conheço isso aí como um fornecedor de material esportivo. Calma. A Nike é a deusa da vitória grega. Então, os manifestantes, quando saíam nas ruas de Constantinopla, eles saíam de punhos cerrados e gritando exatamente a expressão Nike, Nike, Nike. Essa era a expressão que eles diziam. Revolta que deu sucesso? Não. Segundo dados, segundo o que os cronistas e historiadores do período afirmam, Justiniano simplesmente destruiu essa revolução matando quase 200 mil pessoas. É um número alto, mas é um número que nós temos hoje para tentar justificar o grande derramamento de sangue que se teve com a destruição dessa grande revolta. Uma outra grande característica do governo de Justiniano vai ser a criação da Igreja de Santa Sofia, uma igreja que é considerada uma das grandes maravilhas do mundo. Inclusive hoje ela é tida pela Unesco como uma das maravilhas do mundo moderno, e ela foi criada como uma igreja católica, mas ela foi igreja, ela já foi templo, ela já foi uma mesquita, e hoje simplesmente ela é um templo ecumênico, é um museu ela é nada mais do que um templo ecumênico e também um museu. Essa é a palavra, está fugindo da cabeça. Um museu que simplesmente você pode ir lá visitar e você encontra toda a beleza da igreja de Santa Sofia. Uma pequena demonstração, está aqui o que é Santa Sofia, certo? Então, o governo de Justiniano, só para ratificar, por causa daquele errozinho que eu cometi, é um governo que é marcado por uma grande quantidade de obras públicas, e de todas as grandes obras públicas que nós tivemos, a mais importante de todas foi a grande Catedral de Santa Sofia. Olha a beleza disso, né? Isso aqui que você está vendo refletindo, isso aí é ouro, viu? Isso aqui é cúpula, e essa cúpula toda ela tem adornos de ouro. Você tem as características ali que são das abóbodas, você tem os mosaicos, os vitrais com cenas religiosas. Então é uma das maravilhas do mundo moderno, uma das maiores construções que a história da humanidade nos reservou. E Justiniano, o grande responsável por essa construção. Beleza? Então, quando você vai falar de imperadores, você nem se preocupe, a visão de vocês tem que voltar-se exatamente para Justiniano. Então, saindo aqui do governo de Justiniano, a gente vem aqui para o cisma do Oriente, que é o ponto mais importante que a gente tem dentro do Império Bizantino, porque é o momento onde a gente vai ter uma quebra religiosa. Por quê? O Império Bizantino ele era católico, mas muito da população que estava dentro do Império Bizantino é uma população que é oriental, então não tinha muito contato com o catolicismo romano. E por conta disso, a gente vai ter choques entre as ideologias dos habitantes da região do Império Bizantino, que são de uma tradição pagã, e agora vão ter que entrar dentro de um mundo católico. E por conta disso, duas grandes heresias irão surgir. A heresia monofisista e a heresia iconoclasta. Professor, o que é que significa a palavra heresia? Heresia nada mais é do que um ato de você se opor a dogmas da Igreja Católica. E estão aqui os dois dogmas que são contestados.
O que é o dogma, o que é a heresia monofisista? Nada mais é do que a heresia que nega a Santíssima Trindade. Então, para eles, Cristo não pode ser simultaneamente Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo tem que ter apenas uma forma e é apenas a forma divina. Então, eles criticam exatamente a ideia da Santíssima Trindade. E a outra heresia que nasceu, que é a heresia iconoclasta, que é uma heresia que vai trabalhar com a ideia de que você não pode cultuar, você não pode idolatrar imagens e que essas imagens elas tinham que ser destruídas. Então o movimento iconoclasta nada mais é do que um movimento que vai pregar a destruição de imagens, tanto de santos como de Cristo dentro do Império Bizantino. Por conta disso, por causa dessa intensa formação de heresias, por causa das perseguições, no ano de 1054, o patriarca de Constantinopla, Miguel Celulário, decide exatamente por fazer a ruptura. E essa ruptura provoca um dos fenômenos mais importantes da história, que é o que a gente chama com o nome de Cisma do Oriente. O que é o Cisma do Oriente? Século XI, ano de 1054, o Cisma do Oriente provoca exatamente a divisão do cristianismo, fazendo surgir a Igreja Cristã Ortodoxa, tendo em Constantinopla e no Patriarca o seu líder, e a Igreja Católica Apostólica Romana, tendo no Papa e em Roma a sua sede. Então, a partir do século XI, nós temos pela primeira vez a Igreja Católica sofrendo um grande baque, promovendo exatamente esse processo de ruptura, fazendo dessa ruptura nascer uma nova religião. Então, a partir desse momento no mundo, uma nova religião monoteísta de caráter cristão nasceu, que é exatamente a religião cristã ortodoxa. Perfeito? E essa ruptura é interessante, porque quando a gente olha para a Europa, você vai perceber claramente essa distinção. A Europa centro-ocidental, ela opta por ficar com um cristianismo católico apostólico romano, enquanto a Europa do leste, ela opta por ficar com a igreja ortodoxa cristã. Se olha ali regiões como a Rússia, a Grécia e outras tantas, são regiões que até hoje são formadas através de uma ortodoxia. E professor, me diga uma coisa, essa divisão ortodoxa, ela provocou problema dentro do Império Bizantino? Você pode ter certeza que sim. Pode ter certeza que sim, porque o Império Bizantino, a partir da Baixa Idade Média, ele vai começar a sofrer com vários problemas. Eu já tinha dito a vocês, lá no início do slide, que durante o período da Alta Idade Média, principalmente durante o período do século 7 e 8, bárbaros e árabes tentaram invadir o Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, não conseguiram conquistar Constantinopla, mas eles conseguiram conquistar alguns territórios. Os bárbaros recuperam algumas áreas na Europa, os árabes conquistam o norte da África, então ali o Império Bizantino já começa a sofrer um pequeno baque. Já a partir do século XI até o século XIII, o Império Bizantino vai sofrer um problema. Qual é? Ele será alvo das cruzadas. Por quê, professor? Porque simplesmente, olhem o que são as cruzadas. Um movimento militar de cunho religioso que simplesmente sai do Ocidente para ir para Jerusalém. E, meus amigos, a cidade que separa o Ocidente do Oriente é Constantinopla. Então, obrigatoriamente, todos os exércitos que saem do Ocidente e vão para o Oriente, Jerusalém, têm que passar por Constantinopla. Então, os conflitos, as guerras, tudo que aconteceu naquela região vão minando a força. Então, tu já imagina, diversidade étnica, problemas políticos, problemas religiosos, invasões, guerras dentro do território, tudo isso vai enfraquecendo e esse enfraquecimento faz com que no ano de 1453 os turcos otomanos, o sultão Maomé, sultão Mohammed, simplesmente conquista Constantinopla e com a conquista de Constantinopla você tem oficialmente o fim do Império Bizantino e a queda do Império Bizantino também o que é que marca? O fim da Idade Média. Cronologicamente, é o que a gente considera o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então, para você ter ideia, o quanto a queda de Constantinopla ela é importante como marco histórico para a delimitação de fases dentro desse período e dessa linha do tempo que a gente trabalha com vocês. Agora, meninos, uma coisa importante que vocês entendam, né? O Império Bizantino, ele morre, mas muito do que foi desenvolvido pelo Império Bizantino persiste. Até porque muitos povos que tiveram contato com esse império absorveram as suas características principalmente culturais e a cultura do Império Bizantino ainda é mantida em várias regiões do mundo. Perfeito? É uma cultura onde você tem características orientais, características ocidentais, então é excepcional, algo muito belo. Então o aspecto cultural é uma coisa muito importante que a gente tem a dizer sobre essa grande sociedade. Império Bizantino morre. E com a morte do Império Bizantino, se vocês querem saber mais um pouco sobre a queda do Império Bizantino, indico para vocês aí
uma série que vocês encontram nos streamings que vocês têm em casa, que é a Ascensão do Império Otomano. São 8 episódiozinhos na série, de 45 minutos. Espetacular a série, que mostra o cerco otomano sobre Constantinopla, o sultão Maomé, os últimos dias de Constantinopla. Então, é uma série bem historicamente centrada, que vocês podem simplesmente assistir para entender ainda mais, através da série, o que simplesmente foi a queda do Império Bizantino. Saiamos do Império Bizantino. Hidratação sempre é bom. E agora a gente vai passar para o segundo império da gente. Império Árabe. Império muito importante, porque esse império vai fazer surgir uma nova religião. Se o Império Bizantino fez surgir a ortodoxia, aqui o Império Árabe vai ser um império que vai ser montado em torno de uma religião, que é o islamismo. Meus amigos, atentem-se para uma coisa. Para vocês poderem entender a dimensão e o desenvolvimento do Império Árabe, vocês têm que entender como era aquela região antes e depois do islamismo. Então eu vou fazer esse antes e depois para vocês entenderem como é que você vai ter uma região que é praticamente toda politeísta abraçando uma religião monoteísta. Então vamos aqui. A Arábia antes de Maomé, a Arábia antes do islamismo. O que era a Península Arábica? Meninos, a Península Arábica, ela é uma faixa de terra que se estende do Oriente Médio até a região ali do Golfo Pérsico. Hoje é uma das áreas de maior produção de petróleo do planeta, mas há aproximadamente 1.500 anos atrás, o que era a Península Arábica? Nada mais era do que um deserto. E esse deserto, você tinha regiões que eram margeadas por mares, e essa região praticamente desértica, ela era uma região tribal. Dentro dela haviam mais de 300 tribos, e essas tribos elas se dividiam exatamente em 2 grandes grupos. Então tu já percebe uma característica. Politicamente, a Península Arábica ela tinha uma descentralização, porque o sistema era de caráter tribal. E essas tribos eram divididas em 2 grupos. A tribo dos beduínos e as tribos urbanas, que você pode chamar com o nome de coraixitas. Característica dos beduínos: nômades, dedicavam-se aos saques e habitavam os desertos. Então olha a loucura. Esses caras, eles eram nômades, ficavam vagando pelos oásis que haviam nos desertos, e eles esperavam exatamente as caravanas passarem pelo deserto para poder atacar. Então a vida deles era praticamente a questão do saque. Já as tribos urbanas, que são tribos que foram formadas numa região próxima ao litoral, e que principalmente nessas regiões 2 grandes cidades se desenvolveram. As cidades de Meca e a cidade de Yatreb, que se transformam nos 2 grandes centros econômicos da região, com referência principalmente a Meca. E outra coisa, meninos, essas estruturas, essas tribos, elas eram comandadas pelos que eles chamavam com o nome de sheiks, que nada mais eram do que chefes políticos locais, muitos deles ricos, que enriqueceram com comércio, com saques. Então, os sheiks eram que nesse momento tinham controle sobre aquela sociedade. Meca, como eu disse a vocês, era o centro comercial e religioso. Por quê? Porque era ali onde estava exatamente o quê? A Caaba, o grande cubo. A Caaba, meninos, nada mais é do que um santuário, que é isso aqui que você está vendo, ó, essa pedra negra encravada no centro de Meca, na Arábia Saudita. E antes dela ser um símbolo do islamismo, a Caaba ela nada mais era do que um santuário para depósito de deuses politeístas. Então a Caaba ela era um depósito, um santuário para depósito de imagens de deuses politeístas, e que quem enriquecia muito com essa ideia era os grandes comerciantes de Meca. Por quê? Quem ia ali em Meca sempre comprava uma imagenzinha, fazia um culto a seu Deus e colocava dentro da Caaba. Então, uma das fontes de enriquecimento muito forte desses comerciantes de Meca era exatamente a venda dessas imagens politeístas que eram colocadas dentro da Caaba. Perfeito? Então, olha como é que a Península Arábica antes do Maomé, ela era descentralizada, porque ela era tribal, e ela era politeísta, e um politeísmo que adora imagens. Perfeito? Saindo dessa primeira característica, agora a gente vem para a implantação do islamismo. Segundo o que as tradições do islamismo contam, Maomé nasceu por volta do ano de 570, e ele é do ramo dos coraixitas, então ele vem de uma família de comerciantes, e pelo que conta Maomé, no ano de 610, quando ele atravessava Jerusalém, ele recebeu uma iluminação. Olha a cidade que eu estou dizendo, Jerusalém. Então te liga que Jerusalém
é considerada a cidade que é o umbigo do mundo. Por que muita gente chama Jerusalém de umbigo do mundo? Porque em Jerusalém você vai ter o nascimento das três maiores, digamos assim, brota ali em Jerusalém as três maiores religiões monoteístas do planeta. Não é à toa que as três grandes simbologias dessas três religiões estão dentro de Jerusalém. Para os judeus você tem o Muro das Lamentações, que é a parte que sobrou do Templo de Jerusalém que foi destruído. Para os cristãos, você tem a Igreja da Natividade, que foi construída ali na região do Santo Sepulcro, onde o corpo de Cristo foi enterrado. E você tem a Mesquita do Domo, que é onde, segundo as tradições islâmicas, Maomé recebeu a iluminação e a revelação, onde, segundo Maomé recebe essa iluminação, o anjo Gabriel revela a Maomé: só há um Deus, e Deus é Alá. Só há um Deus, que é Alá, e Maomé é o seu profeta. Olha o anjo que eu falei para vocês, anjo Gabriel. Na Bíblia, na Torá, vocês ouvem falar muito do anjo Gabriel. Então, o que é que significa isso? Que o islamismo, assim como o cristianismo, também bebe da fonte do judaísmo. Não é à toa que a religião islâmica faz com que esse tronco que você está vendo bem aqui, segundo o que narra o Alcorão, Maomé, ele é um profeta que segue a linhagem de outros grandes profetas da região. Noé, Abraão, o pai dos judeus, Moisés, o cara do Êxodo, e Cristo, o cara que em torno dele vai nascer uma nova religião, que é o cristianismo. E, professor, como é que é a relação dos islâmicos com o cristianismo? Meninos, dentro do Alcorão você não vai ver nenhuma insinuação de insulto à imagem de Jesus. Por quê? Para os islâmicos, Jesus não é Messias, mas ele é um profeta. Mais um profeta que revela os desígnios de Alá. Então, te liga nisso. Tanto Abraão, que é considerado o grande patriarca dos judeus, como Jesus, que é considerado o pilar de sustentação do cristianismo, esse cara ele é importante e esse aqui também, ambos. Mas Jesus tem essa diferença. Jesus não é Messias. Ele é apenas mais um profeta que revela os desígnios de Alá. Não é à toa que judaísmo, cristianismo e islamismo, você pode chamar as três religiões com o nome de religiões abraâmicas. Perfeito? Então, a partir do ano de 610, o islamismo nasceu. E, professor, o que significa a palavra islamismo? Islamismo significa submissão a Alá. Esse é o grande significado. E resultado disso, a partir do momento que o islamismo é criado, Maomé começa as suas pregações, e essas pregações chegam na Península Arábica e começam a desagradar. Desagradam principalmente quem, professor? Os comerciantes coraixitas de Meca. E, professor, por que os comerciantes de Meca eles ficam tão incomodados com Maomé e com o islamismo? Por uma coisa muito simples. A religião antes de Maomé na Península Arábica era uma religião de que tipo? Era uma religião de caráter politeísta e com adoração de imagens. Qual é a característica da religião que Maomé está desenvolvendo? Ele está desenvolvendo uma religião de caráter monoteísta e sem adoração. Então, obviamente, que se essa religião ela toma conta da Península Arábica, aqueles que enriquecem com a venda de ídolos politeístas simplesmente vão perder a sua galinha dos ovos de ouro. Então, por isso, os comerciantes não aceitam essa nova religião, começam o choque contra Maomé e seus seguidores, e Maomé, junto com seus seguidores, para não serem mortos, o que é que fazem? Eles fogem de Meca, indo para a segunda maior cidade da Península Arábica, que é Yatreb. E agora, foquem nisso daqui que eu vou mostrar para vocês. Essa fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Yatreb nada mais é do que dentro da história do islamismo, o que é chamado com o nome de Hégira. Professor, o que é a Hégira dentro do mundo islâmico? 3 coisas importantes. O início do calendário islâmico, então eu vou ser bem claro aqui para vocês. O calendário que nós usamos é o calendário gregoriano, onde o ano 1 do cristianismo é o nascimento de Cristo. Perfeito. Para eles, o que é o ano 1? A Hégira. Então significa dizer que o calendário islâmico, o calendário que os países islâmicos usam, são simplesmente 622 anos atrasados com relação ao calendário que o Ocidente usa. Então vamos fazer aqui uma explicação breve. Se nós estamos no ano de 2020, os estados que são de característica islâmica, eles estão terminando o século XIV.
estão no ano de 1398. Então a Hégira, ela significa o início do calendário islâmico, significa a expansão da conversão através do islamismo e ao mesmo tempo simboliza o início de fato da primeira jihad, que é a jihad para expandir o islamismo e para fazer com que os comerciantes sejam destruídos e que Meca seja tomada. O final da década de 620 é um período onde a gente vai ter muita guerra, a gente vai ter muito conflito, mas no ano de 630, Maomé consegue vencer essa guerra civil, retorna a Meca com um exército de populações convertidas e a cidade simplesmente se ajoelha perante Maomé. Os comerciantes coraixitas são derrotados, o politeísmo é varrido de Meca, onde você tem a destruição das divindades politeístas da Caaba. Só uma coisa, Maomé vai destruir a idolatria, mas a Caaba é mantida como símbolo. Por quê? Segundo o que conta Maomé e o Alcorão, que fique bem claro, a Caaba, ela nada mais é do que uma grande pedra negra, e que essa pedra negra nada mais é do que simbolismo da relação entre Alá e os homens. Segundo o que conta o Alcorão, o anjo Gabriel é que foi o intermediário por trazer essa pedra negra até a terra, e que qual é a função dessa pedra negra? Absorção de pecados. Então, o que é que fala o Alcorão? Que no início dos tempos, aquela pedra era branca, mas de tanto você tocá-la, essa pedra ela absorve pecados e ela vai se tornando uma pedra negra. Exatamente o que vocês estão vendo aqui, ó. As pessoas, elas ficam ao redor da pedra e elas ficam tocando para que essa pedra simplesmente absorva os pecados. Então, a idolatria politeísta é retirada, mas a Caaba é mantida. Ele anistia os opositores, até para mostrar benevolência, e a partir desse momento a Península Arábica ela é convertida. E Maomé consegue algo espetacular. No ano de 630, Maomé converte a Península Arábica ao islamismo e faz com que pela primeira vez a Península Arábica ela tenha uma centralização do poder político. Só que o Maomé fez tudo isso e não teve tanto tempo para comemorar. Por quê? Porque apenas 2 anos depois Maomé morreu. E aí com a morte de Maomé, os califas eles vão continuar a expansão do islamismo, baseando-se exatamente na justificativa ideológica que foi plantada por Maomé, a justificativa da Guerra Santa, da Jihad. Mas as grandes motivações para essa Guerra Santa e para essa Jihad nada mais são do que o crescimento da população dentro da península, associada à busca de terras férteis, já que a região praticamente é toda árida, e também a conquista de rotas comerciais. Então, crescimento populacional, busca de terras férteis e rotas comerciais são as grandes motivações para essa expansão que começa logo após a morte de Maomé. E uma coisa que se torna assim espetacular, no século XIII, o território islâmico, o território árabe, ele é comparável ao tamanho do Império Romano. Para vocês terem ideia do tamanho do crescimento desses árabes. Perfeito? E outra coisa, toda essa expansão islâmica nesse momento da Idade Média é uma expansão baseada na tolerância. Ou seja, a gente vai conquistar terras, política e economicamente você vai ser submetido a um império, mas se você quiser manter as suas tradições culturais e religiosas, você pode manter, porque a expansão ela é com tolerância, que fique bem claro. Perfeito? E para a gente finalizar praticamente essa parte, olha aqui uma imagem que eu coloquei, que aí no slide que vocês estão recebendo, que o Clemilson vai mandar para vocês. Vocês veem aí a dimensão do Império Árabe, que é muito parecido, né? Só você fazer uma contraposição e jogar para cima. Aqui, ó, se tu fizer uma contraposição e jogar para cima, tu vai ver basicamente a mesma dimensão do Império Romano. Então, isso é um Império Árabe. Perfeito? Princípios básicos do islamismo, sempre bom mostrar. Livro sagrado, o Alcorão, que foi transmitido, foi todo escrito por Maomé, onde lá você tem o Deus único, Alá. Galerinha, Alá não tem representação. Você representar Alá é um insulto para os islâmicos. E Maomé, se você for representar, você sempre tem que representá-lo de costa. Então você nunca pode desenhar Maomé, e se você desenhá-lo, ele sempre tem que estar de costa. E Alá, ele simplesmente não tem forma. Então você não pode caracterizar Alá. Então isso é uma coisa importante porque no início da década agora de 2000, 2010, 2011, 2012, por ali, a gente teve alguns problemas com atentados terroristas na Europa, e um dos atentados foi motivado porque uma revista chamada de Charlie Hebdo lá na França, ela simplesmente, em um cartoon, ela fez um desenho, né, como se fosse
Alá e desenhou Maomé frontalmente. Não deu outra. Alguns dias depois, os fanáticos islâmicos atacaram e simplesmente provocaram um dos maiores atos terroristas, matando várias pessoas que eram ligadas a essa revista lá em Paris. Perfeito? Alguns preceitos do islamismo: orar 5 vezes ao dia, não ingerir bebidas alcoólicas e carne de porco. A poligamia é permitida desde que você tenha várias mulheres, mas que vocês mantenham todas no mesmo padrão. E detalhe, elas inclusive podem viver dentro do mesmo teto. Olha que coisa interessante. Você pode ter várias mulheres e elas podem viver simultaneamente no mesmo local, certo? Respeitar o mês do Ramadã, que é o mês sagrado, o mês da purificação. O Ramadã para eles, para nós, o que significa quaresma. Então, enquanto nós cristãos usamos a quaresma para purificação, ele usa o Ramadã como período de purificação. Ramadã, que dentro do nosso calendário fica ali no final de junho para julho, tá bom? É uma outra característica a doação de esmolas, o jejum intermitente e realizar pelo menos uma peregrinação na vida a Meca. Professor, e se eu não tiver dinheiro para ir na Meca? Não tem problema. Se você não tem dinheiro, a sua fé pode lhe conduzir à vida e à glória. Mas, se você tiver condição, vá à Meca, senão Alá pode simplesmente lhe punir. Livro de Sunas é um outro livro que é escrito por Maomé, e que esse livro nada mais é do que um livro de ditos, atos e preceitos, ou seja, é uma forma que Maomé tenta explicar também o islamismo. E aí, meus amiguinhos, aqui vocês têm as imagens, né? Aqui em cima vocês vão ter o Alcorão, e aqui embaixo você tem um outro livro, que é o livro de Sunas. E, professor, a criação desses livros deu problema? Te liga. Tá bem aqui o problema. Após a morte de Maomé, e por causa desses livros também, o mundo muçulmano ele vai se dividir em 2 grandes grupos. O grupo xiita e o grupo sunita. O que é o grupo xiita? Eles são fundamentalistas ortodoxos, aceitam apenas o Alcorão e o governo é formado por descendentes do profeta. Só lembrando que para os xiitas só quem pode administrar o islamismo são aqueles que têm linhagem de Maomé. Maomé teve 2 filhas e uma delas foi casada com Ali, e segundo o que dizem os xiitas, somente os descendentes de Ali é que podem guiar o islamismo. Já os sunitas, eles são um pouco diferentes, eles são mais moderados, aceitam tanto o Alcorão como o livro de Sunas, e para eles os governantes não necessariamente precisam ser da linhagem de Maomé. Os governantes eles podem ser eleitos e você tem uma espécie de uma estrutura um pouco mais liberal dentro do mundo sunita. Mas uma coisa que eu quero que fique clara, você nunca vai comparar o liberalismo islâmico com o liberalismo ocidental. Possuem características completamente diferentes. Então, por causa dos livros, por causa da ideia de seguir ou não os descendentes de Maomé, o mundo islâmico se dividiu. E, professor, quem é a maioria desses 2? Nessa imagem, tu vai ver quem é a maioria, neném. Olha aí. Isso é o mundo islâmico. E essa parte onde você tem de verde mais escura é exatamente onde você tem o grupo de xiitas, né? E a parte mais clara é onde você tem os sunitas. Então você percebe, meus amigos, que 90% do mundo islâmico, muçulmano, ele é sunita. Perfeito? Professor, e os grupos terroristas? Aí já é outro assunto. Você tem grupo terrorista que é de caráter xiita, como por exemplo Al-Qaeda, Talibã, e você tem grupo terrorista de caráter sunita, como o ISIS, né, o famoso Estado Islâmico, e o Boko Haram. É o ISIS que hoje age aqui na região da Síria, da Turquia e do Iraque, e o Boko Haram que age ali na região da Nigéria. Então, para você ter ideia do que é o islamismo hoje. E, para a gente concluir aqui o assunto sobre islamismo, é interessante que vocês entendam que logo após a morte de Maomé, o império ele vai ser dividido em dinastias, igual aconteceu em Roma, as dinastias. Pois é, aqui nós vamos ter 2 grandes dinastias. A dinastia Omíada, que vai governar o império do século 7 até o século 8, e que é o momento onde você vai ter o início da expansão territorial, baseando-se na questão da jihad que eu falei para vocês. Mas a partir do século 8, a partir de 750, você vai ter a dinastia Abássida governando esse império do século 11 até do século 8 até o século 13. É um período onde é concluída a expansão territorial, onde os árabes atingem a sua máxima extensão, mas ao mesmo tempo é um momento onde você vai ter uma série de conflitos. Por quê? Religiões diferentes dentro do mesmo território, etnias diferentes, poderes que tentam, políticos que tentam simplesmente usurpar o poder. Né? Então, simplesmente a gente vai ter muito problema de caráter político, étnico, religioso, cultural dentro do mundo islâmico, e é exatamente por causa desses grandes problemas
políticos, religiosos, culturais e étnicos que o Império Árabe ele rompe no século XIII. E no momento que o Império Árabe rompeu, interessante é que a ruptura ela vai ser muito semelhante ao Império Romano, com uma simples diferença. O Império Romano ele rompeu em 2. O Império Árabe rompeu em 3. Você vai ter a formação dos califados. Um califado é uma espécie de um reino. Então você vai ter o Califado de Bagdá, que fica no Oriente Médio, o Califado do Cairo, no Egito, que fica ali na região do norte da África, e o Califado de Córdoba, ou Córdoba, que fica ali na Espanha. Então tu vai ter um reino islâmico na Europa, um reino islâmico na Ásia e outro no norte da África, mostrando exatamente o processo de fragmentação. E a partir do século XIV, esses califados eles se desmembram, começam a entrar em declínio e um pouco à frente o Império Turco-Otomano vem e domina boa parte dessas regiões. Então observa como o Império Turco-Otomano ele foi valente. Tomou o Império Bizantino e tomou boa parte das áreas do que são antes, o que era antes o Grande Império Árabe. Uma última coisa a respeito desse império é um período do desenvolvimento do islamismo do Império Árabe, é um momento de grande desenvolvimento cultural, viu, galera? É o momento onde você vai ter um forte desenvolvimento cultural. Sempre quando a gente lembra de árabes, a gente só quer lembrar da culinária, né? Dos quibe, dessas coisinhas gostosas. Mas os árabes são muito mais do que apenas culinária. Os árabes, eles são culinária, os caras são bons de comércio, agricultura, café. A gente não vive sem café. O café é introduzido, tem até o dia do café, né? Interessante isso. Pois o café é introduzido pelos árabes, chega aqui ao Brasil. Os caras são bons na matemática, na química, na física, na literatura, em todas as áreas de conhecimento, na medicina. Então, o desenvolvimento cultural que a gente vai ter dentro do Império Árabe é algo assim gigantesco. Perfeito? E assim, com essas últimas dicas, a gente encerra o segundo grande império da aula de hoje, que é o Império Árabe. E, para a gente finalizar nossa aula, a gente vem exatamente com o terceiro e último império. Meu amigo falar nessa dimensão cansa a língua. Então vamos tomar água aqui para hidratar, né? O último grande império que a gente vai ter, meninos. Império Franco, Império Cristão, o Império Carolíngio. Então observa que cada um dos impérios que eu estou colocando na mesa para vocês tem uma religião por trás. Império Bizantino, a ortodoxia. Império Árabe, o islamismo. Império Franco ou Carolíngio, o cristianismo católico. Professor, e quem são esses francos? Galera, os francos eles eram bárbaros germânicos que simplesmente chegam ao coração da Europa, adentram no Império Romano e habitam uma região onde hoje é a França. Dá para tu entender o porquê que é o nome, né? E de todos os grandes reinos e tribos bárbaras da Europa, foi aquele mais duradouro. Por quê, professor? Porque ele foi inteligente em 2 aspectos, política e religiosamente. Politicamente, qual foi a inteligência dos francos? Eles, no início, fizeram uma parceria com os romanos, onde como é que funcionou essa parceria? Os romanos permitiram que os francos vivessem dentro do império na região da Gália, mas em troca disso eles ajudariam na proteção das fronteiras. E isso aconteceu, e ali na região da atual França é fundada a primeira grande dinastia do Império Franco, que vai ser a dinastia Merovingia, que tem como Meroveu o seu primeiro rei, que é o cara que vai ajudar Roma, protege durante muito tempo as fronteiras romanas, principalmente dos ataques hunos, que ameaçavam toda a fronteira romana naquele momento. Meroveu foi importante, porque é o cara que vai fixar os francos na região onde hoje é a França, mas se politicamente Meroveu é importante, religiosamente o seu neto Clovis é espetacular. Ano de 496, ou seja, observa aqui a data, ó, 20 anos depois da queda do Império Romano. Então a gente já está dentro do feudalismo. Tá vendo? Ó? Então, dentro do feudalismo, qual é a maior instituição de poder? A igreja. Então é sempre bom você estar do lado dos poderosos. Que foi que os francos fizeram, associam-se à igreja e toda a sociedade franca é convertida ao cristianismo. Isso aí é o que a gente chama de bom para todo mundo. Por quê? Para os francos, se converter ao cristianismo foi espetacular. Por quê? Porque eles se consolidam dentro do continente europeu. E para a Igreja Católica é importante porque agora tem uma tribo que é transformada em reino e em cristãos que vai ajudar na sua proteção. E com Clovis é o momento que a gente tem, além da conversão ao do cristianismo, a conquista de todo o território da Gália, que é o território da França. Inicia-se o processo de ruralização da Europa por causa do fim do Império Romano, do início das práticas do feudalismo.
Ele também provoca uma distribuição de terras entre o clero e a nobreza, até para ter parceria com eles, e é o momento que vai acontecer uma fragmentação do poder. Então, uma coisa importante que vai acontecer. Logo após a morte de Clovis, os reis merovingios, eles começam a perder poder. Por quê? Por causa da fragmentação gerada pela ideia da descentralização do feudalismo. Não é à toa que após a morte de Clovis, nós vamos ter durante alguns séculos um conjunto de reis dentro do Império Franco que foram chamados com o nome de reis indolentes. Professor, o que é que são os reis indolentes? São aqueles reis que são incompetentes administrativamente e que, como eles vão perdendo poder, eles simplesmente meio que abdicam do trono. Então, eles são mero formais reis, mas que poder centralizado eles não têm. E nesse momento que a incompetência administrativa impera e que o poder local é mais poderoso do que o poder central, é mais forte do que o poder central, usando essa palavra mais interessante, quem vai impedir que o império, que o reino seja destruído, é uma galera chamada de marjodomos. Professor, o que é que são esses marjodomos? Os marjodomos são os mordomos do paço ou do palácio, que eles são uma espécie de prefeito ou primeiro-ministro. Então, o que é que acontece? Você tem um rei que não está nem aí para o governo, está nem aí para o trono, e quem vai assumir a liderança são exatamente os marjodomos. E nós tivemos inúmeros marjodomos dentro do Reino Franco, mas dois vocês têm que tomar cuidado. Primeiro deles, o marjodomo Carlos Martel, que na Batalha de Poitiers ou Tours do ano de 732, impediu que os árabes avançassem pela Europa. Por quê, professor? Acabei de falar dos árabes, mencionei que os árabes dominaram a região da Península Ibérica, Portugal e Espanha, e o país que faz fronteira com a Península Ibérica é exatamente a França, território onde estão os carolíngios. Resultado, os francos foram ameaçados, a Igreja Católica foi ameaçada pelos árabes islâmicos, e ali na fronteira entre a Espanha e a França, a gente vai ter uma batalha, que é a Batalha de Poitiers ou de Tours, e que essa batalha vai ser vencida pelos francos de Carlos Martel, e que ali eles simplesmente criaram uma marca chamada com o nome de marca hispânica, que é o que vai definir as fronteiras entre o mundo cristão católico europeu e o mundo árabe europeu. Então isso é muito importante para que a gente tenha essa divisão dentro da Europa entre o que é território árabe e o que é território franco e cristão. Perfeito? Além de Carlos Martel, o outro cara importante, Pepino o Breve, vocês já devem ter ouvido falar desse cara, que esse cara ele fez uma coisa espetacular. O que foi que ele fez? Como ele era marjodomo, ele era apenas um primeiro-ministro, o que é que ele percebe? Que os reis, eles não têm força. Então ele quer assumir como rei. Então o que foi que ele fez? Ele simplesmente chegou para o Papa da Igreja Católica no período, o Papa Zacarias, e jogou a seguinte proposta. Zacarias, eu lhe ajudo a expulsar os lombardos da Península Itálica, faço a doação de territórios para vocês, como por exemplo o patrimônio de São Pedro, que é onde hoje está o Vaticano, e em troca disso eu quero que você me apoie para que eu me torne rei. Então a Igreja Católica ouviu, gostou do que ouviu, Pepino o Breve com as suas tropas expulsa os lombardos, conquista parte daquele território, e parte desse território é entregue para a Igreja Católica como patrimônio de São Pedro, onde hoje é o Vaticano, e em troca disso o Papa Zacarias aceita que Pepino o Breve dê um golpe de Estado. O golpe de Estado foi dado, a gente vai ter, eu estou usando esse golpe de Estado para tu entender o nome, né? Golpe de Estado. O Pepino ele destitui o último rei merovingio, que é exatamente Childérico III, e assume como o primeiro grande rei carolíngio, fundando, a partir desse momento, uma nova dinastia, né? E Pepino o Breve cria essa dinastia carolíngia, e a partir daí o império começa a se desenhar. Por quê? Pepino assume como rei, mas rapidamente morre, por isso que o nome Pepino o Breve, né? E aí, com a morte de Pepino o Breve, assume Carlos Magno. Daí, efetivamente, você vai ter o nome da dinastia. Pepino o Breve é da dinastia carolíngia, mas o nome carolíngia vem exatamente por causa do seu maior representante, o Carlos Magno, que era filho de Pepino. Carlos Magno, olhem a imagem de Carlos Magno que vocês encontram pela internet, não parece com aquele Cristo que a gente foi acostumado a ver, loiro, dos olhos azuis, uma pose de rei. Então, olha a imagem, né? Olha a imagem que é transpassada aqui do Carlos Magno. E o Carlos Magno, ele é considerado o maior rei da história da Europa. Como muitos historiadores falam, Carlos Magno pariu a Europa
da estrutura que ela é hoje. Então a Europa, como ela se desenhou e como a gente conhece, começa a nascer com Carlos Magno. Carlos Magno, o que é que ele significa para os francos? É o início de um sistema gigantesco, onde os francos chegam ao auge de suas conquistas. Nesse momento, Carlos Magno, através de doações, consegue submeter a nobreza, possui uma relativa centralização, porque ele vai ser o grande marco e o grande pilar desse império, e você vai ter um fortalecimento da parceria com a Igreja Católica. De que maneira, professor? O apoio da Igreja Católica ao Carlos Magno se dá da seguinte maneira: vá lá, conquiste e expanda o cristianismo. E aí, a partir do momento que você expande o cristianismo com as suas conquistas, a Igreja Católica está do seu lado. E aí, o que foi que a Igreja Católica fez? A Igreja Católica, no dia 25 de dezembro do ano 800, coroou Carlos Magno como imperador do novo Império Romano. Olha o que é que a Igreja Católica quer, como ela se sente herdeira do Império Romano. A Igreja Católica quer unificar novamente a Europa para acabar com todas as ameaças que haviam no continente, centralizando o poder em torno de uma religião que é o cristianismo. Perfeito? Então, por isso que o Carlos Magno ele foi coroado imperador. Tivemos uma divisão imperial em 300 partes, então ele é o centralizador, mas ele vai dividir em várias áreas administrativas, onde cada uma dessas áreas tem uma função, é o nascimento dos condados, ducados, marcas. Para cada uma dessas estruturas são criados os missis dominicis, que são funcionários imperiais que são responsáveis pela fiscalização. São criadas leis únicas, a única vez dentro da Europa da Alta Idade Média, onde a gente vai ter leis únicas para poder reger o império. E ao mesmo tempo, é o momento onde a gente supera a Idade das Trevas e nós vamos ter o Renascimento carolíngio com um grande desenvolvimento cultural dentro da era de Carlos Magno. Carlos Magno é espetacular, mas ele morreu. E aí, quando Carlos Magno morreu, ele foi substituído por Luís o Piedoso, que já não teve mais a mesma mão forte do pai, e é o momento que o império começa a se fragmentar. E a morte de Luís o Piedoso vai gerar um problema dentro do império. Qual foi o problema? Uma coisinha chamada de direito de primogenitura, que eu expliquei para vocês. O que era o direito de primogenitura? O direito do filho mais velho herdar tudo do pai. E aí você tem um problema, porque Luís teve 3 filhos. Carlos, Lotário e Luís. Quem receberia tudo do pai seria Carlos. Luís e Lotário não aceitam e simplesmente inicia-se uma grande guerra civil dentro do Império Franco. Ou seja, a morte de Luís o Piedoso provocou uma disputa pela sucessão do trono, fazendo com que os 3 filhos dele, os 3 netos de Carlos Magno, durante 2 anos, provocasse um verdadeiro derramamento de sangue dentro do Império. E esse derramamento de sangue só foi parado no momento que a Igreja Católica chamou os 3 meninos, fez com que eles assinassem o Tratado de Verdun, e o Tratado de Verdun partilha o Reino Franco. É o momento onde aquela centralização ela começa a desaparecer. Olha aqui, ó. Fragmentação, olha como é que ficou. Parte ocidental fica com Carlos o Calvo, que é onde hoje é a atual França. Parte central fica exatamente o Reino da Lotaríngia, que é onde ficam hoje os atuais estados da Itália e da Suíça. E a parte oriental fica com Luís o Germânico, onde hoje é o território da atual Alemanha. Perfeito? Então, meninos, os historiadores também afirmam que a fragmentação do Império Franco simboliza o momento de maior descentralização política da Europa e é o momento que o feudalismo atinge o seu clímax. Só lembrando que alguns anos depois, algumas décadas depois, os descendentes de Luís absorvem a parte de Lotário, um rapazinho chamado de Otto I, e Otto simplesmente, juntando a parte central com a parte oriental, funda um império lá no século IX, o chamado Sacro Império Romano Germânico, também chamado de Primeiro Reich. Perfeito? Então nasce exatamente da fusão desses 2 territórios. Tá bom? Então, meninos, com a fragmentação do Império Franco, a gente finaliza todo o grande processo de impérios dentro da Idade Média. Você viu aí que são impérios com estruturas, características, bases diferentes. O slide vocês vão receber, a aula vai ficar disponível para vocês. Mandei uma bateria aí de 20 questões sobre Idade Média, onde vocês vão responder. E no nosso plantão Tirar Dúvidas, a gente vai estar lá para tirar e dirimir todas as dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Semana que vem a gente volta, já começando a Baixa Idade Média, e aí a gente já vai iniciar o processo de conclusão da estrutura do feudalismo. De já, desejo para vocês uma ótima semana. Respondam o material antes da nossa
do nosso plantão Tirar Dúvidas, perfeito. Desejo para vocês uma boa semana, se cuidem. A gente tem que ter saúde não só física como mental nesse momento. Então daqui a uma semana a gente se encontra de novo. Grande beijo no coração de todo mundo. Valeu, galera. Abraço.